né? O que está acontecendo que as pessoas estão achando que uma peça de roupa não vale isso? Existem pessoas que não estão recebendo para que alguém consiga comprar barato uma roupa. Existem grandes e grandes empresas com milionários da Forbes no poder que estão a fim de manter o lucro deles crescente, mesmo que para isso eles tenham que deixar pessoas em situação de escravidão. A escola Design ao Vivo, para mim, foi fundamental para eu entrar nesse mundo, nesse universo de pesquisa em design e sustentabilidade, né? Acho que a noção não, né? Um conhecimento aprofundado que eu tive sobre ecodesign me tirou mitos, né? Me trouxe uma nova realidade, me tirou mitos, assim, no sentido de que eu já tinha curiosidade sobre a sustentabilidade, eu tinha muita curiosidade também sobre a perspectiva social, né? Se existia de fato trabalho escravo, o quanto isso era verdade ou era falação, né? Porque eu já vinha trabalhando com moda há algum tempo e sempre teve essa fala, né? Esses escândalos, tem criança trabalhando para fazer o seu tênis da Nike, tem criança trabalhando para fazer isso, aquilo, ou tem escravidão na moda. Então, mas nunca, de fato, eu tive acesso a uma pesquisa, né, sobre isso, que me falasse, sim, isso é verdade, não é falação. E acho que o ecodesign me apontou caminhos para eu encontrar o que de fato acontecia de insustentável na moda e como que eu fazia, né, para responder a isso de acordo com o meu contexto, entendendo que existiam outros problemas também, né, além da escravidão moderna ou trabalho análogo à escravidão, como, por exemplo, né, a questão da pegada de carbono, né, da moda globalizada, né, o quanto que a gente tem aí de emissão de gases de efeito estufa, ou os materiais, né, o quanto que tem aí de materiais, por exemplo, de matéria-prima não renovável, né, como do petróleo, como que isso poderia se tornar menos grave, né, me foi bem importante, e eu consegui fazer a ponte com o que eu já estudava, que era moda, cultura e arte. Acho que essa minha preocupação com a mão de obra, com as pessoas, com os nomes além das mãos, né, os rostos, né, que estão envolvidos na produção dessas roupas, pode ter vindo um pouco juntando assim o fato de eu já ter trabalhado bastante com confecção, né, desenho. Eu sempre atuei mais na área de desenvolvimento criativo, mas também quando a gente está desenhando uma roupa numa empresa, a gente tem que ir até a confecção, conferir se está dando certo a serigrafia, a costura, se não está faltando aviamento para finalizar aquela produção. E percebi também que a gente tem essa interdependência, né? A gente não existe uma produção de fato independente. Até quando eu fui fazer mestrado, a minha orientadora, Maria Eduarda Guimarães, eu falei, eu quero falar sobre moda independente. Ela me deu uns textos para ler, ela falou, então pense sobre isso, né? E daí, naqueles textos que ela me deu, eu consegui entender que, na verdade, não existe nada independente, nem fora de um sistema maior, assim, né? A gente pode ter uma marca de moda fora do mainstream, como as que eu tive, né? Ou seja, não está aí no mercado de massa, talvez, mas não existe uma moda independente, né? Porque a gente depende tanto das pessoas que estão fazendo várias roupas e seus acabamentos, quanto dos consumidores, dos colegas de trabalho, das trocas de ideia que a gente tem com outros, né? E fora isso,
estando no varejo, assim, né, no dia a dia de uma loja, eu também me deparei muito com a desvalorização das pessoas sobre as roupas. Ah, isso é caro, isso aqui é... Nossa, uma calça jeans é R$ 300, que absurdo! Ou então uma roupa de bebê, o preço de uma roupa de adulto, que absurdo, né? E como eu já tive na confecção, né, eu sempre pensei, não é absurdo, porque eu sei quantas operações vai em algumas roupas, ou tenho uma ideia, né? Eu fui matar a curiosidade, quantas operações tem para fazer uma calça jeans, por exemplo. E, ou seja, qual seria um passo a passo de se fazer essa calça jeans? E aí eu entendi que algumas, né, um jeans básico, 5 pockets, que a gente chama, né, que tem aquele bolso de moedinha, 2 bolsos atrás, os 3 bolsos na frente, barra, rebite, zíper, 49 operações, ver. E se a gente for ler que a ficha técnica tem o passo a passo operacional, cansa mais ainda, porque você fala, nossa, pessoa para botar esse bolso traseiro, por exemplo, primeiro ela fez alguém já cortou, depois ela fez uma costura antes, daí depois ela passou, aí vai lá, faz a costura em volta, rebita, né? Então tem muito passo a passo numa peça. E mesmo numa peça de criança, de bebê, não é porque ela é menor que tem menos passos, talvez tenha menos tecido, mas o trabalho braçal é o mesmo, né? É bem semelhante, assim. Né? O que está acontecendo que as pessoas estão achando que uma peça de roupa não vale isso? Tem várias questões, né? Mas uma delas é a própria desvalorização do trabalho mesmo. Existem pessoas que não estão recebendo para que alguém consiga comprar barato uma roupa. Existem pessoas com um poder de compra baixo, obviamente, né? E existem pessoas com poder de compra baixo ou alto ou médio querendo comprar muitas roupas, né? E também, ainda por cima, existe grandes e grandes empresas com milionários da Forbes no poder que estão a fim de manter o lucro deles crescente, né? Muito crescente, mesmo que para isso eles tenham que deixar pessoas em situação de escravidão. O China Blue, ou China Blue, de 2008, vocês acham inteiro esse documentário no YouTube, e mostra uma menina que vem de uma cidade do interior e vai para um centro fabril de jeans, não me lembro qual cidade da China. Ela tem 15 anos, ela vê uma oportunidade dela finalmente ganhar dinheiro para a família dela. Assim, ela entra na lógica que é bem clara do trabalho análogo escravo, que é primeiro o sonho de ter conseguido um trabalho que vai ter onde morar, né? E ela consegue aprender, ela não precisa nem saber costurar muito bem. Porém, ela entra lá e que ela é uma menina que tem como, né, falam os budistas, tem um brilho nos olhos, porque aquela menina, ela parece que ela não fica triste em nenhum momento, assim, ela tá tão esperançosa daquilo que ela não percebe que ela está sendo explorada. Então ela vai dormir num quarto de 2 beliches, e de repente ela percebe que tem muita gente trabalhando, ela tem horas extras que são anunciadas quando ela está descendo para fazer o horário dela, tem uma placa no corredor, hoje turno de 24 horas, ou seja, avisam quando ela está chegando no quarto que ela vai costurar, que ela não vai dormir aquela noite, né? Ela não recebe, ela não vê o salário dela chegar, e ali não aparece nesse documentário, mas em outros a gente pode ver, porque eles geralmente se cobra o quarto, se cobra a máquina de costura dessas pessoas, e elas nunca veem os seus salários. Ela consegue sair um dia do quarto dela, que é no ano novo, ela não consegue ver a família dela, dá até uma angústia de tristeza.
ela vai ver vitrine naquela cidade para ver as roupas e fala que ela que faz, assim, é muito triste. Acho que eu me emociono, mãe. Acho que eu estou no momento hormonal com mãe, como mãe, muito forte. Que vida, que vida. É terrível, Ber. E assim, é importante, porque daí são jeans que vão ser vendidos aí super baratos, ou até nem tanto com essa inflação hoje em dia, ou desvalorização, mas que tem esse sofrimento para chegar até a gente, né? Mas era fácil de achar em sites sobre exportação a média dos salários em cada país quando é recebido. E tem, por exemplo, não está aqui, mas eu me lembro, é na faixa de $60 o trabalho mensal em Bangladesh, na China, na Índia, acho que no Paquistão. Então, quando recebe o equivalente a $60. Lógico, tem uma moeda desvalorizada na China, $60 de repente é mais do que aqui nos Estados Unidos. Mas é muito pouco, assim, né? A gente em um mês com $60 não ia comprar uma calça jeans, né? O que é o trabalho em condições análogas ao escravo, que é chamado aqui, o termo correto, ou escravidão contemporânea, tá? Tá falando assim, então, reduzir alguém à condição análoga de escravo quer submetendo a trabalho forçado ou a jornada exaustiva, quer submetendo a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Há enquadramento naquele que impeça a locomoção do trabalhador e confisque documentos do trabalhador, além de também para impedir a fuga, né? Então, é maior ainda, claro, se for com adolescente ou com questões de diferenças étnicas de cor ou origem, de raça ou origem. A gente vê o trabalho excessivo. Eu trabalho demais, gente. Eu trabalho, às vezes, 12 horas por dia. Então, eu sou escravo. Não, você não é. Você está indo para sua casa, você pode reclamar, por exemplo, negociar. Por mais que você tenha dificuldade no seu trabalho, o análogo ao escravo, ele realmente está sequestrado, ele é refém do trabalho. Tem assim, essa coisa de eles pegarem o documento para a pessoa não conseguir nem fugir, porque sem documento, né, você não consegue comprovar. Tem situações de coerção que tranca a porta quando dorme, né? E fora que a pessoa se vê endividada, assim. Então, ela no começo, provavelmente, tem as situações de que a pessoa realmente, psicologicamente, acredita que ela está culpada por estar ali. E não tem nem coragem de denunciar, né? Que a gente costuma ver, até pensando em ciclo de vida do produto, né? A gente costuma enxergar ele enquanto consumidor a partir do momento que a gente comprou e foi a usar, né? Mas esquece o antes dele, né? E como você trouxe, a transparência pode trazer assim até mais valor, não no sentido de aumentar o preço, né? Mas a gente de repente criar um vínculo maior com aquele objeto, respeitar ele, né? Cuidar para durar mais, né? E se não puder usar mais, até passar para uma pessoa que você sabe que vai se importar e vai cuidar daquele objeto. Também não como uma forma de um apego doentio, né? Mas de um respeito àquilo que você tem. Até a gente sabe que não tem sido fácil comprar coisas, né? Então, seria muito bacana a gente pensar em não só adquirir mais coisas, mas em valorizar de fato aquilo que a gente tem, né? E, bom, a questão da obsolescência com a moda é um grande paradoxo, né? Eu acho, Bê, porque a gente tem a moda para acontecer como moda, essa coisa de ciclo de estilo, né?
Então, antes de acontecer isso, a gente falava que era vestuário, indumentária. Quando passa a ter troca de estilo, passa a existir moda. Então, né, acho que a grande questão da moda é, às vezes, aquela roupa me serve, mas aquele estilo não dá mais para mim, entre aspas, né? E a gente pode ser a pessoa mais consciente do planeta, mas em algum momento o nosso gosto pode mudar, né? A gente passar a enxergar ele como obsoleto, que seria a obsolescência percebida ou psicológica. E fora isso, tem essa dinâmica do fast fashion que propõe obsolescência programada, ou seja, uma roupa ela vai durar ali 3, 4 lavagens, né? E a ideia é que você consuma e consuma e consuma e troque e não repita. Tem gente que acha que é ridículo repetir roupa, por exemplo, né?